Olá, bom dia novamente, sejam bem-vindos. Hoje é 14 de abril de 2021, estamos agora às 9 horas e 10 minutos, começando o sétimo e último encontro da disciplina Metodologia de Projeto Científico, ministrada para o primeiro ano, turmas A e B do curso técnico integrado ao ensino médio de agroindústria. Bom, nesse início de aula faremos a apresentação dos resultados da avaliação do encontro anterior. E daí eu compartilharei a minha tela. Assim que vocês visualizarem, por favor, informe. Só um minuto que eu tinha deixado o formulário errado. Acho que eu estou com um pouco de sono, tinha deixado o formulário. Bom, foi dia 12 a nossa última aula. Né? Beleza, agora vai dar certo. Compartilhando uma guia, dia 12. Informem quando aparecer, por favor. Agora apareceu. Beleza, pessoal. Então aqui nós temos o encontro do dia 12 de abril. E o que nós temos aqui em relação ao esforço dos alunos, né? O tanto que vocês estão se dedicando, 7 estudantes, que dá 17%, está com um esforço abaixo do que deveria, do que acho que deveria. Bom, a disciplina está terminando, mas ficam atividades pendentes. Então, assim, elas tiveram prorrogação nos prazos, então ainda há chance, há tempo ainda para executar as atividades. Eu espero que dê certo, qualquer coisa fica à disposição, especialmente pelo grupo do WhatsApp, que é onde eu tenho maior capacidade de verificar as mensagens. Bom, nós tivemos na primeira parte da disciplina 14 páginas de leitura. Na verdade, tivemos até mais, né? Porque como vocês chegaram a fazer pesquisas, enfim, acaba sendo um pouco mais. Mas obrigatório mesmo, nós tínhamos 14 páginas na primeira parte. Na segunda parte, nós temos 19 páginas. Aqui nós temos, 6 pessoas, ou 14% da turma, quase 15%, pelo menos os participantes, né? Normalmente nos encontros síncronos nós temos de 41 até 52 pessoas que participam dos encontros síncronos, conforme as gravações, e daí desses, nem todos os 52, por exemplo, respondem os formulários sobre a avaliação da qualidade dos encontros. Mais dos que respondem, que normalmente é nessa faixa, de 40 estudantes, 41, 6 deles ainda não fizeram qualquer leitura. É bastante preocupante. E alguns leram parcialmente, já eram só 19 páginas, e a gente tem vários que até o penúltimo encontro não tinham feito a leitura completa. Então, todos esses daqui vai dar o quê? Quase 30%, 42%, enfim, a gente tem talvez mais de 50%, talvez não, seguramente mais de 50% que não leu o material todo. Isso causa uma certa impressão, mas o professor não obriga, né, a pessoa a ler. No máximo, a gente passa a atividade que evidencia ou não. Bom, com a avaliação sobre a apresentação, uma pessoa acha péssima, pode eventualmente sugerir que seja de outra forma ou com outro tipo de material. Tranquilo, não tem um problema em relação a isto. Mas para a maioria, que no caso a gente vai somar aqui os 65 mais os quase 30%, aqui na verdade até dá, né? Somando os dois dá mais de 65, 95, dá uns 95%, estão satisfeitos. O horário da aula, eu tenho uma preferência pela manhã, porque eu acho que produz, se vocês tiverem atividades, vocês depois ficam livres o restante do dia para a produção das atividades. A meu ver, é interessante que seja pela manhã. Em relação à duração, a gente tem uma boa parte satisfeita, ou pelo menos achando razoável.
e alguma parte ruim, não chega a 10%, mas, enfim, poderíamos melhorar. Mas talvez essas pessoas também ficassem incomodadas no presencial, porque o curso seria o dia inteiro, manhã e tarde, então não sei, é aquela velha discussão, teria que estar disponível no horário da aula. Essa foi a ideia quando da matrícula e quando o Instituto fez as inscrições para o curso. As discussões entre os estudantes, eu acho que elas têm melhorado, sim, até mesmo no grupo do WhatsApp. Bom, a atuação do professor está aparentemente aceitável. O que tem sido bom, tem gostado da explicação, acho interessante as explicações. Não teve muita conversa paralela, foi normal, porém o uso da plataforma nas aulas torna bem interessante. Para ver, né? Tem uns que gostam, outros que acabam desgostando. Como chamada e também a apresentação de conteúdo. Muito satisfatório, confirmei. Deve ser confirmei, não é? Acho. Gostei como explicou, a explicação, nada a dizer. E isso aqui ficou parecendo aquele interrogatório, a pessoa chamada a uma delegacia, nada a declarar. Enfim, ao necessário foi apresentado e discutido, nada em, em nenhum momento. Explicação, gostei do interativo, explicação sobre o projeto. Da aula, acho que o problema às vezes sou eu, não sei. Eu não sei por que a pessoa falou isso, mas fique tranquila. Se o problema é a pessoa, está tudo no espaço interno, no âmbito interno, nos fatores internos. Então é até fácil de resolver, né? O problema é quando é o professor, o problema aí é difícil, porque dificilmente a gente muda a outra pessoa, não é? Gostei muito da explicação, beleza, que pode ser melhorado. Minha internet. O Instituto, ele acho que tinha algum recurso, editais, não é? Acho que tinha edital para recurso para adquirir internet, alguma coisa assim. Não sei como está, busquem informar-se, por favor. Existe uma área de assistência estudantil que era para, eu acho que se comunica com vocês e informa desses editais. Acho, não tenho certeza. Nada a declarar, até o momento nada, tal. A data da entrega, bom, a gente prorrogou tudo, não é? Acho que não teve nenhum trabalho que a gente não prorrogou, então teve mais prazo. Mais que aquilo, aí, assim, depois que chegarem todos os trabalhos finais, eu ainda vou precisar de prazo para avaliar, porque eu vou estar iniciando outras disciplinas com outras turmas. Na verdade, a partir de hoje já tem aula com um curso superior, que é o de agronomia, e depois ainda tenho duas outras disciplinas de uma licenciatura, acho que é Química ou Ciências Naturais, alguma coisa assim, e tem outra em Técnico em Comércio, que é sobre Direito Trabalhista. Bom, então, terminam umas, começam outras, tem aluno com muita pendência, vai ter reunião, perdão, com os pais de vocês, quando divulgarmos as notas, e por aí vai, então não dá para eu postergar muito, porque depois que eu receber, eu ainda preciso de algum prazo para eu também corrigir. Mas todas as atividades tiveram uma prorrogação, pelo menos, não é? E agora, dia 15, que é amanhã, a gente tem que entregar a primeira etapa do projeto. Diminuição dos horários da aula, pois fica muito ruim para várias pessoas e os alunos falarem somente quando necessário. Tá, beleza. Hoje talvez acabe um pouco até bem mais cedo que 2 horas. Nada por enquanto, as aulas, o que pode melhorar? As aulas. Ah, tá, mas o que nas aulas, né? Aí fica difícil de atender assim. Alterar o prazo da parte 1 para 15 ou 16. A gente já alterou, né, para dia 15, então beleza, já atendi essa pessoa, graças a Deus. A duração da aula, tentar diminuir a duração da aula, até o momento nada. Dormir só o horário, pois eu vou dormir muito tarde por causa do serviço, mas o restante está bom. O professor também, eu fui dormir, acho que era umas 2 da madrugada, acordei agora. Mas, assim, não é tão saudável mesmo. Mas eu também não sei que serviço é esse, mas acho que a gente tinha feito, não sei se a gente fez uma votação, né? Acho que a gente teve um formulário de sondagem que definia o turno da aula, e preferencialmente acho que a maioria quis pela manhã. Se não entendi muito bem o que temos que fazer no projeto, vamos já conversar sobre isso.
algumas dúvidas na execução dos projetos. Na verdade, vocês vão fazer a escrita do projeto como se ele fosse executado, vocês não vão executar de fato, entenderam? Porque o projeto, a execução, é uma outra história, não é? Primeiro a gente planeja, a gente viu que o planejamento é um roteiro, é um instrumento, é o documento formal que auxilia na construção da pesquisa, mas ele não é a pesquisa em si. Tu pode fazer um projeto e não executá-lo, não é? Então, a nossa ideia é que vocês vão fazer, ficará bom, ou a nota ficará ruim, mas vocês não irão executar porque não dá tempo na disciplina. Em algum momento da vida, no curso, vocês terão que fazer, porque o curso de vocês ele tem uma disciplina chamada Trabalho de Conclusão de Curso, acho que é TCC que chama. E daí, nesse TCC, vocês precisam ter um projeto, que eu não sei se vocês vão aproveitar esse, ou se vão fazer outro, porque ainda tem 3 anos, né, quase 3 anos pela frente, então vocês têm muito tempo para pensar em outra coisa, mas vocês vão ter que fazer um projeto, e vão ter que executar, e vão ter que apresentar os resultados, e aí a apresentação de resultado, hoje a gente fala um pouquinho sobre como é que a gente apresenta resultado de pesquisa científica. Fica em questão de que eu tenho que estudar e buscar mais. Sim, sobre o projeto, não está tudo correto para mim. Por nada, não sei o que é GG, bro. De nada, apesar de trabalhos que temos que fazer e não são poucos. Eu agradeço com muito amor. Beleza, a pessoa está sofrendo, mas não, está tudo bem, beleza. Professor, Diga. tem alguém pedindo, tem falando aqui no chat, tem alguém pedindo para entrar, processo. Acho que tinha César. Como eu estava lá na apresentação, eu deixei passar, mas tinha César, mas foi adicionado agora. Não sei se era só ele. Se for outra pessoa, tenta entrar novamente, que aí a gente consegue agregar, beleza? Bom, pessoal, era essa avaliação do encontro de hoje, do encontro da aula passada, que foi dia 12 do 4, dia 12 de abril. Parando a apresentação, agora a gente vai parando a parte do formulário de avaliação. Agora nós vamos para a apresentação. Apareceu a tela para vocês? Sim. Sim, professor. Pessoal, eu editei um pouco aqui essa aula. Na verdade, bem pouco, porque a gente só tem que finalizar aquele conteúdo que a gente tinha no encontro passado. Já compartilhei como acessa. Já compartilhei como acessa essa apresentação, então vocês podem acessar a apresentação. Qual é a vantagem mais de acessar a apresentação? E mandando eventuais dúvidas, que aí eu vou lendo. Eu vou repassar muito brevemente parte do que a gente já falou, e aí tentando resolver o problema daquela pessoa que diz que está com dúvida sobre o projeto de pesquisa. Bom, nós tivemos um encontro passado, foi o sexto encontro, e a gente apresentou o projeto de pesquisa. Isso aqui não é para ser novidade, porque vocês já fizeram a leitura do material. A gente falou, na aula passada a gente teve essa estrutura, não é? Avaliação do encontro anterior, a gente teve exposição sobre o projeto de pesquisa, orientação adicional sobre atividades, e o que a gente tem hoje, comentários sobre os textos lidos. Que texto, professor, pelo amor de Deus? Bom, no dia que eu mandei a mensagem com a agenda das 2 últimas aulas, em seguida eu mandei a mensagem também com 2 textos. Esses 2 textos eram publicações minhas em eventos de natureza acadêmica ou científica. Pedi que fizessem a leitura cuidadosa e que respondessem as questões que estavam em seguida, que a gente faria uma atividade na aula de hoje.
Bom, aqui era o controle da frequência, mais tarde a gente faz o nosso. Aqui é sobre o projeto de pesquisa, a gente realmente falou que ele é um roteiro, a gente falou que ele é prévio, a gente falou que ele é planejamento, a gente falou que ele é um documento formal, e aí o documento formal eu volto a explicar. Escrito, se a gente pensar num projeto daqueles que a gente entrega para um curso de mestrado, normalmente ele era físico, mas os documentos hoje eles podem ser formais, porque eles têm uma forma bem definida, mas não necessariamente precisa ser físico. Os trabalhos que vocês vão me entregar eles vão ser serão documentos formais, mas digitais e não físicos, beleza? Então, isso a gente falou, é essencial para qualquer pesquisa. Em regra, nenhum pesquisador começa uma pesquisa sem um projeto. A gente falou de algumas coisas interessantes, que a pesquisa ela tem que ter viabilidade, acho que essa é uma das questões que talvez vocês tenham que repensar o que pensar, porque muitas vezes a pessoa deixa entender na pesquisa que vai pesquisar sobre o mundo. Tem uma parte do projeto de vocês que chama revisão de literatura. Na revisão de literatura, vocês vão buscar 2 textos sobre o tema da pesquisa de vocês. Bom, esses 2 textos sobre o tema da pesquisa de vocês, pessoal, alguns tiveram dúvidas e comentaram ontem, não precisa ser necessariamente no local da pesquisa. Eu vou tentar dar um exemplo. Teve um tema de pesquisa que era sobre produção agrícola. A questão interessante, ou problema de pesquisa, ou questão de pesquisa, como queiram chamar, normalmente a gente chama agora de problema, depois da primeira aula eu já falei isso para vocês, o material também eles chamam de problema. Bom, aí nesse caso o tema era o problema, produção agrícola, e a questão interessante que a pessoa pensou foi como a implementação de maquinário ajuda a aumentar a produção em Confresa. Só que aí, essa pessoa, quando foi buscar os textos, disse assim, professor, eu não achei textos falando sobre produção agrícola em Confresa, mas eu achei textos falando da produção agrícola no Brasil, no sul do Brasil, no norte, no nordeste, por aí vai. Bom, aí eu expliquei, a pessoa estava bem certa de ter buscado, e quando a gente busca os textos para fazer o que a gente chama de revisão de literatura, a gente não precisa ficar focado só no espaço onde a gente vai fazer nossa pesquisa. Aí, nesse caso, quando a gente busca literatura, o que é literatura? Não é Machado de Assis, no nosso caso aqui, né? Literatura dentro do projeto de pesquisa, não é aquela mesma literatura ou brasileira, ou norte-americana, ou estrangeira, sei lá. Literatura para a gente é tudo aquilo que está escrito, o que houve pesquisa e que está documentado e é de natureza acadêmica sobre o tema da nossa pesquisa, aquilo que vai ser literatura. Então, nesse momento da revisão da literatura, eu vou buscar as fontes nos lugares mais longe, não tem uma necessidade de ser exatamente naquilo. Então, se alguém quer fazer por que as pessoas praticam bullying na cidade de Confresa, ou por qual o perfil em relação ao racismo do cidadão em Confresa, a pessoa não precisa buscar literatura necessariamente só em Confresa, racismo em Confresa, porque pode ser que Confresa não produza muita coisa sobre racismo, ou pode ser que as pessoas que estudam racismo durante uma vida inteira, elas não sejam de Confresa, e normalmente não são mesmo. Às vezes a gente tem grandes pesquisadores em outros lugares. Então, a revisão de literatura, ela é feita com textos que tu buscas, assim, no mais longe que tu conseguires. Beleza? A execução da pesquisa é que, normalmente, ela tem um local específico, um público delimitado, porque senão ela também não conseguiria executar tudo. Perceberam? Então, na parte da busca dos textos, podem surfar, assim, nadar de braçada mesmo. Surfar para lugares bem distantes, não tem problema, desde que sejam materiais que tratam do tema de vocês e ajudam a responder a questão da pesquisa. Eduardo, queria falar, Eduardo? Professor, é que eu entrei um pouco atrasado no grupo, né? E eu não tenho nenhum desses trabalhos mandado para mim. Aí tem como só mandar eles para mim, só para mim poder responder?
Eduardo, como é que está teu acesso ao mundo, Eduardo? Ah, eu consegui ontem. Ah, eu vou fazer o seguinte, fica após a aula aí uns 5 minutinhos e eu te mostro lá na plataforma, porque já está tudo disponível lá, a gente confere como é que está teu acesso, e se for o caso eu te mostro, beleza? Assim que a gente acabar a aula, a gente faz isso. Tá bom. Bom, deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Bom, a gente falou então então na revisão da literatura fiquem à vontade, vocês vão bem mais longe do que o lugar onde vocês vão executar a pesquisa, são coisas diferentes. E a revisão da literatura é para dizer assim, ó, eu não estou fazendo algo da minha cabeça, tem pesquisador A, pesquisador B, que já pesquisou sobre esse tema é importante, esse tema ainda tem muita coisa a ser pesquisada, ainda pode gerar bastante conhecimento e por aí vai. Então, a gente estava falando que todo projeto ele tem que apresentar a viabilidade, ou seja, como que eu vou executar, com quem eu vou executar, se eu vou dar conta de executar no tempo que eu tenho disponível, com os recursos que eu tenho. Bom, todo projeto ele faz a previsão, a gente já sabe o que a gente quer alcançar, a gente tem sempre um objetivo, tentando solucionar um problema, e desse objetivo a gente tem as tarefas ou etapas que são executadas ao longo de um tempo, é o que a gente chama de cronograma. Para a gente conseguir executar tudo isso, a gente precisa guardar, ter, disponibilizar, conseguir, assegurar os recursos, é o que a gente chama de provisão. Que eu vou passar. Bom, a gente falou já de delimitação, fatores internos, fatores externos, a gente já falou que ou a pessoa ama ou odeia, ou na verdade não é? Mas assim, se a pessoa ama um tema, ela vai fazer com muito mais carinho, com muito mais dedicação, ela vai ter mais curiosidade, por aí vai. Se ela odeia, se ela detesta, ela vai ter mais dificuldade, vai ser uma tortura, vai ser um sofrimento. Vocês também fazem pesquisa na internet, se vocês não acham materiais sobre o tema, fica um pouquinho difícil de vocês fazerem a pesquisa, porque a pesquisa não é da cabeça de vocês, lembram? Tipo, tem que ter uma base teórica, que a gente vai chamar de revisão de literatura, ou seja, alguém já pesquisou, diz que aquele tema é importante, se alguém fala de racismo, normalmente a pessoa fala do histórico do racismo estrutural, como é que a gente identifica o racismo na sociedade, às vezes a gente identifica o racismo em coisas bem cotidianas, como quando a gente fala a situação está preta, até o nosso vocabulário, algumas das gírias ou as expressões que a gente usa, às vezes elas podem ser consideradas racistas, não é? Então, porque preto e não branco, enfim, às vezes a gente tem até alguns ditados mais populares, neguinho apronta demais, porque neguinho não branquinho, não é? Enfim, questões desse tipo. Passar rápido, problema de pesquisa, sempre no formato de pergunta, aqui a gente viu os problemas de pesquisa dos estudantes, alguns não estavam no formato de pergunta, outros estavam no formato de pergunta, alguns a pergunta ia ser difícil de responder numa pesquisa real, outros são mais exequíveis, né? Então, por exemplo, aqui, como o Covid, na verdade a Covid, a gente até comentou, está afetando a vida dos trabalhadores. Ficou legal estar perguntando, mas que trabalhadores? Aí talvez o projeto vai ter que delimitar bem quais são esses trabalhadores. E os instrumentos de pesquisa também, como é que eu chegarei a esses trabalhadores? Porque se eu não conseguir responder essa pergunta ao final, o meu trabalho de pesquisa ele talvez não gere o conhecimento que deveria gerar, não é? Como os lobos foram domesticados. Aí a gente tem aquela questão também da utilidade, tá, pessoal? Descobrir como os lobos foram domesticados. Qual é a utilidade hoje? Não estou querendo dizer que não teve, e realmente o canino, o cachorro, ele tem bastante utilidade na vida do homem. Mas é uma situação que já está posta, né? A gente não tem mais que se preocupar com domesticar o lobo, ou os ancestrais do cachorro, para ele virar o cachorro doméstico, né? Na verdade, a gente tem até muito cachorro pela rua sendo maltratado, que poderia ser adotado e cuidado e auxiliar o homem, não é? Então, pensem também na utilidade. Às vezes, tem coisas que pode ter pouco. Ah, professor, mas
Aqui, se eu descobrir como é que domesticou o lobo, eu posso domesticar a águia, posso domesticar a zebra, posso domesticar... É, é um ponto de vista, né? Mas pensem numa coisa assim que seja bem mais do que aquela pesquisa básica lá. O que que era a pesquisa básica que a gente viu? É aquela pesquisa que não se destina a produzir um conhecimento que vai resolver um problema da sociedade. Tentem focar mais numa pesquisa aplicada, aquela pesquisa que tem utilidade. Portanto, alguém vai querer a pesquisa de vocês, vai se interessar. Como o ensino público no Brasil é decadente. Aí eu falei de evitar aquele juiz de valor na pergunta, né? O juiz de valor seria tipo, eu já tô dizendo que é uma porcaria, não é? Então, tentem evitar, né? Normalmente o cientista, ele não chega dizendo que algo é ruim ou bom, porque se ele chegar dessa forma, alguém pode achar, mas era totalmente preconceituoso, aliás, já tinha um preconceito no sentido de uma coisa prévia, né? Pré-conceito, o conceito que ele tinha antes de fazer a pesquisa. E daí, quando a pessoa tem bastante preconceito, ou seja, tem a ideia antecipada das coisas, normalmente ela busca confirmar aquela ideia. A pessoa não busca testar realmente. E aí tentem evitar, não é? Porque o ideal é que a tua pesquisa mostre que o ensino realmente é decadente, e não que tu chegues com isso e tentando confirmar, porque a gente tem coisa muito boa também na educação pública brasileira. A gente tem muito estudante brasileiro destaque em outros lugares, e oriundos da escola pública. A gente tem muito cientista que veio da educação pública. O professor de vocês aqui nunca esteve numa escola particular. Então, assim, a gente tem coisa muito boa, mas realmente o cenário pode ter problemas. Então, tenta chegar com uma questão diferente. Ou qual a qualidade da educação pública brasileira? Aí tu não disseste que é boa nem ruim, aí a tua pesquisa é que vai trazer resultados. Aí se ela for coerente, ela vai trazer resultados que permitem dizer se é bom ou se é ruim. Como podemos... Eu gosto desse estilo aqui, tá? Eu gostei, a pessoa tem uma redação criativa. Eu gosto desse estilo. Como podemos viver, a pessoa conviver, né? Então dá para fazer as duas coisas com a família nos tempos de... Ixi, está difícil assim. Eu gostei da estrutura da pergunta, mas não sei qual é o problema que a pessoa está tendo, né? Então, mas é um tema legal. Acho que as famílias passaram a se conhecer mais. Uma coisa legal da pandemia, enquanto eu estou em Rio Branco, não tem um dia praticamente da minha vida em que eu não esteja na casa da minha família, não moro com eles, mas não tem um dia em que eu não esteja na casa deles, e isso quando eu não trabalhava no IFMT, eu trabalhava em outros lugares, eu trabalhava em 2 lugares ao mesmo tempo, trabalhava 60 horas por semana, então tinha semana que eu passava sem visitar minha família. E hoje não, todo dia, todo santo dia praticamente eu estou por lá. Aqui não são perguntas, tá? Consumo consciente não é pergunta, consumo consciente é tema. Então, dentro desse consumo consciente, a gente tem que ver, o que seria a questão interessante? Como estimular ou aumentar o consumo consciente para... Aí o consumo pode ser de várias coisas, né? Pode ser de eletrônicos, de produtos que utilizam plástico, enfim, alguma coisa assim. Aí tem que melhorar bastante para virar um problema ou uma questão de pesquisa. Observando só, está tirando onda essa pessoa. Buracos negros e como sua gravidade afeta o espaço. Ou ficaria melhor assim, como a gravidade dos buracos negros afeta o espaço. Aí o ponto de interrogação, talvez já virasse a pergunta. Isso aqui deve ser bem o Thiago. Bom, a hipótese, a gente viu que a pesquisa, ela parte de pressupostos ou de suposições, ideias, é o que a pessoa imagina, mas não é imaginando assim como se fosse o Tonho da Lua, né? A pessoa é louca de pedra e ela fica imaginando um monte de loucura que não tem nada a ver mesmo. A pesquisa científica ela é com base em suposições objetivas, ou seja, tem uma possibilidade lógica de aquilo ser, porque a gente já tem algumas observações que permitem com que a gente forme essa suposição, mas não é uma coisa totalmente aleatória como quem toma Covid vira jacaré, por exemplo,
Ou sei lá, pode ter outras suposições que são muito, muito aleatórias. Enfim. A justificativa, vai ter a sessão de justificativa, e nessa sessão é a sessão que a gente diz que é vender o peixe, ou seja, apresentar algo novo, apresentar, dizer que é viável, falar sobre a importância de pesquisar sobre aquilo, enfim, quais são os ganhos. Acho que a justificativa ela tem que deixar essa parte do projeto bem clara. Objetivos são sempre verbos no infinitivo, então sempre vai ter assim, analisar alguma coisa, pesquisar isso, ou caracterizar os estudantes, ou caracterizar as opiniões. Diga, Carlos. Professor, então a justificativa não é para justificar a minha hipótese, e sim para justificar porque a escolha do meu tema, né? Isso, justificar a pesquisa como um todo, tá? Ela não vai focar na hipótese, não. A hipótese ela vai ser justificada ou não, justificada ou não, confirmada ou não, na execução da pesquisa. Entendeu? A justificativa, porque a hipótese, tu tem uma suposição, beleza. Aí tu vai dizer, ó, minha hipótese é essa. Mas tu não precisa de muito mais. O que tu só não pode ter nessa tua hipótese é uma lógica assim totalmente louca. Tipo, eu vou pesquisar sobre depressão. Aí tu lança a hipótese assim, depressão, há uma séria possibilidade que depressão seja causada por fraqueza mental, não, sei lá, hereditário. Não, vamos falar, sei lá, sobre... O meu é aquecimento global, meu tema. Tá, mano, vou falar a tua hipótese, não. Tô brincando, mas vamos lá, vamos falar sobre aquecimento global. É o tema, a pergunta do cara poderia ser assim, como que a gente consegue adotar medidas em casa que colaborem para evitar o aquecimento global? Beleza, essa poderia ser uma questão de pesquisa, não estou dizendo que vai ser. E aí a tua hipótese é a seguinte, o aquecimento global ele é causado por pensamentos ruins das pessoas. Aí, tipo assim, essa hipótese, qual é a relação entre pensamentos ruins da pessoa e aquecimento global? Entendeu? Então, a hipótese ela tem que estar associada a uma coisa que a ciência, até onde a gente já conheceu, consegue associar aquecimento global. Então, quando a gente pensa em aquecimento global, a gente pensa em poluição, a gente pensa em determinados gases, a gente pensa em falta de sustentabilidade, enfim, ou pode pensar em mudanças de eras também, tá? Porque tem gente que diz, a gente vai ter uma mudança de era de qualquer jeito, independentemente do padrão de consumo da sociedade, entendeu? Então, são essas hipóteses que a gente vai poder lançar. Beleza, lanço essa hipótese. Aí, vida que segue e segue o baile, né? Então, a gente vai para a parte da justificativa. Aí, na justificativa, o caso vai falar assim, a gente tem histórico que a temperatura tem aumentado na média de tantos graus a cada ano, o Polo Norte começou a ter derretimento, não sei o quê. A gente percebe que as cidades litorâneas, as cidades litorâneas que têm mais baixa altitude, estão sendo afetadas por isso, isso e isso. Nessas cidades vivem não sei quanto por cento da população que pode ser afetada se não for contido, não sei o quê. Essa pesquisa será realizada numa cidade que interfere, ou então o resultado dessa pesquisa pode gerar mais qualidade de vida para uma determinada sociedade. Esse resultado que vai ser gerado é importante por causa disso. Então, aqui eu não fiquei mexendo lá na hipótese, né? Porque a hipótese ela vai se confirmar ou não no final da pesquisa. E como vocês não vão executar a pesquisa, vocês não vão saber, talvez, se a hipótese é verdadeira ou falsa, se ela deve ser aceita ou refutada, não é? Refutada é rejeitada. Aqui no final na etapa 1, no caso, não vai ter como confirmar a hipótese, né? Nem na etapa 2, porque tu não vais executar o projeto, não na nossa disciplina. Tu vais me apresentar um projeto para ser executado, mas ele não vai ser executado. Tá. Entendi. Eu ia colocar, tipo assim, no problema, né? Ia falar quais os danos causados pelo aquecimento global, ou quais os malefícios causados pelo aquecimento global, alguma coisa assim.
e tal. Aí na hipótese, eu ia falar, e na justificativa, eu ia falar sobre a hipótese. Ainda bem que o senhor tocou aí agora nesse assunto, porque senão eu ia falar sobre a hipótese na justificativa. Oh, que bom, já vai melhorar a nota. Agora é 10, né, Carlos? Amém. Deus te ouça. Beleza, e o senhor trabalha também, né? Beleza, pessoal, vamos seguindo. Bom, aí a gente tinha os objetivos, sempre são objetivos, são verbos no infinitivo. Infinitivo é aquele verbo não conjugado, sempre vai terminar em AR, ER, IR ou OR, né? No caso das conjugações. É muito comum que a gente separe os objetivos de cada pesquisa ou de cada projeto em dois tipos, geral e específico. O geral é aquele objetivo maior que a pesquisa quer alcançar ao final. Mas, às vezes, para eu alcançar aquele objetivo final, às vezes não, praticamente sempre, eu vou ter que fazer algumas etapas. Em cada etapa, eu também tenho um objetivo. Então, a gente fala de objetivo geral, objetivo da pesquisa toda, objetivos nas etapas daquele projeto, a gente fala de objetivos específicos. Então, se eu quero saber como melhora a vida das pessoas que têm HIV na cidade de Confresa, esse é o meu objetivo geral da minha pesquisa, mas para isso eu tenho que descobrir quem são as pessoas que têm HIV e descobrir formas de educar ou de cuidar dessas pessoas. Então, perceba, ó, já tenho que conseguir saber descobrir quem são as pessoas, mapear, né? Muitas vezes a gente usa isso, ou identificar os portadores de HIV. E o outro objetivo específico seria desenvolver formas de educação para a saúde da pessoa com HIV, por exemplo. Revisão da literatura a gente já falou, e no trabalho de vocês, deixa eu até ver como é que está a instrução do trabalho, mas eu acho que eu pedi que tenha pesquisa em 2 fontes acadêmicas, não é isso? Deixa eu ler aqui a instrução do trabalho. Projeto. O senhor pediu 2 textos acadêmicos. Mas isso foi na primeira ou na Beleza, segunda eu parte pedi do 2 projeto? textos acadêmicos. Perdão? É porque são 2 partes, não é a primeira e a segunda? Isso, mas aqui eu tô falando do projeto como um todo, né? Ah, sim. Mas a primeira parte não tem a revisão de literatura, só vai até a justificativa. Isso, beleza. Só que depois daqui a gente não tem mais encontro síncrono, não é? Então o meu esforço é para que vocês saiam daqui e eu saia também com a consciência tranquila de que não. A instrução foi passada, a gente tentou debater e tudo mais. Realmente, na primeira parte, ele vai até certo ponto. Deixa eu ver, primeira parte vai até justificativa. Então, escolha do tema, problema, hipótese e justificativa. O pessoal pode ter mais de uma hipótese, tá? Não precisa se prender a uma só, não. Mas com uma só, tente pensar no problema geral da pesquisa de vocês, com uma hipótese apenas já atende. Bom, na segunda parte, a parte final, que eu estou pensando já nisto, vocês têm que apresentar uma revisão da literatura com base em 2 textos. Aí esse nosso encontro ele tem o objetivo de auxiliar um pouco mais na parte de revisão da literatura, na parte de citação e na parte de referências que vocês vão ter que apresentar ao final. Como vocês já leram aqueles 2 textos que eu encaminhei pelo WhatsApp, para a gente fazer discussão no final da aula, você já tem uma ideia do que é a literatura. A literatura são os textos acadêmicos produzidos que interessam para vocês dentro daquele tema de pesquisa que vocês leram. Quando vocês leem, vocês sabem as ideias dos autores daqueles textos. Então, essas ideias vocês trazem na revisão da literatura dizendo assim, ó, o Gauge, que é o meu sobrenome, falou que o ensino jurídico ele tem do tipo do ensino superior, tem o ensino jurídico que a gente vai chamar de educação jurídica na rede federal, que é uma educação diferente da formação de bacharéis em direito. Então, percebendo que eu estou comentando o que o cara falou lá no texto dele, não é na literatura, ou no artigo, ou no resumo expandido, e aí eu estou colocando os pontos essenciais para a minha pesquisa. Como eu pesquiso sempre sobre metodologias ativas para ensino jurídico, ou seja, como que o estudante de uma disciplina jurídica, mesmo sendo no IFMT ou em outro IF, como que ele aprende mais, como que ele aprende melhor, como que ele é formado para pesquisar, investigar e por aí vai. Então, se eu fosse estudar o meu próprio texto ou texto de outras pessoas, eu focaria nisso. O que ele diz sobre o ensino,
quais as classificações que ele põe de metodologias, ou seja, existe metodologia ativa, então tem metodologia passiva, ou uma metodologia tradicional, quais os tipos de metodologia ativa. Então, essas coisas me interessariam em materiais que eu busque, não é? E não necessariamente metodologia ativa na rede federal. A metodologia ativa eu buscaria em tudo quanto é lugar, como a gente chama aqui, no Acre, a gente busca em tudo quanto é buraco. Então, quando a pessoa está vasculhando mesmo, fazendo uma varredura, ela busca em tudo quanto é local. Bom, então vocês vão ter que buscar esses artigos, acho que foi a Silvana, esse é um artigo de jornal, não é? Bom, normalmente eu sempre falo artigo acadêmico, científico, e o artigo acadêmico ou científico, ele é publicado também em revista acadêmica ou científica. Ou seja, toda vez que vocês acham material, tipo política de sustentabilidade no Brasil, aí baixa um PDF lá, aí no cabeçalho do PDF tem congresso, não sei o que, de sustentabilidade e desenvolvimento territorial, ou que tem lá os autores, aí o autor é professor, doutor da universidade tal, professor, mestre do Instituto Federal. Aí, nesse caso, você já tem um forte indício de que aquele material é um material acadêmico ou científico, porque ou ele está num lugar, numa revista que é acadêmica ou científica, ou porque ele é produzido por acadêmico ou cientista, não é? Não necessariamente é só isso, a gente vai ver que tem as partes de um trabalho acadêmico. Instrumentos, a gente viu no final da primeira parte da disciplina que a gente tem procedimentos de pesquisa, e a gente tratou de alguns, a gente tratou da pesquisa documental, quando eu estou analisando documentos que foram gerados. Que tipo de documento, professor? Bom, às vezes tem uma pesquisa em que a pessoa quer analisar a linguagem, ou quais são os sentimentos dos escritores de Confresa. Eu vou imaginar que em Confresa tem alguém que publica livro, que escreve literatura, aí eu estou falando daquela literatura brasileira, que escreve poemas, que escreve romances, que escreve, sei lá, contos, crônicas, e aí eu quero saber o que tem nessas crônicas das pessoas. Aí eu vou analisar documentos. Esses documentos são os materiais produzidos por essas pessoas, os poemas, os contos, os romances. Sobre o que os romances falam? Aí, um romance é sobre crítica social. O que seria essa crítica social? Como a sociedade age, como a sociedade exclui as pessoas em Confresa, e por aí vai. Então, isso é uma análise documental, uma pesquisa documental. Pode ser também uma revisão bibliográfica, quando eu vou lá e analiso as produções acadêmicas de Confresa, por exemplo. Enfim, tem diferentes procedimentos de pesquisa, tem diferentes formas de coletar os dados, como entrevista, questionário. Eu coleto muitos dados de vocês por meio daqueles formulários que eu aplico ao final da aula. E esse formulário serve para que eu vá ajustando aquilo que eu consigo ajustar, porque nem tudo eu consigo ajustar. Nem tudo eu consigo, de fato, resolver, mas os formulários ajudam bastante. Deixa eu te perguntar, professor, aumenta a data para entrega da redação, meu Deus. Isso aqui a gente já aumentou, acho que são dúvidas antigas. Deixa eu ir para o final. Acho que até a 12, a gente já tinha. Tem alguém falando palavrão. Vou olhar o IP dessa pessoa aqui. Tô brincando. Aqui pode colocar, quer dizer que a pessoa está chateada, mas ela não usou a coisa explícita, né? Não foi na cara dura, então, tranquilo. Não entendi como fazer o primeiro projeto. Uai. Vamos fazer o seguinte, fica aí depois da aula que a gente tira ainda mais dúvida. Mas eu estou falando das partes do projeto. Professor, como é que eu faço isso no papel? Bom, vai lá e põe o primeiro título. Tema, escreve o tema. Depois, outro título. Problema. Vai lá e escreve o problema. Entendeu? Tudo na mesma página, logo em seguida. Depois terminou o problema, a hipótese. Aí vai lá e escreve a hipótese ao lado ou embaixo. E assim vai até terminar. Não tem mistério. Se tu sabes o conteúdo que tem que ter naquele projeto, a forma acaba sendo de menos. Mas eu vou tentar mostrar para vocês alguma possibilidade. Diga, Maria Clara. Professor, se eu quiser entregar
A primeira parte e a segunda parte do projeto, tudo junto, eu posso, não posso? Alguém sabe a resposta para essa pergunta? O senhor tinha pedido para mandar a primeira parte antes, porque o senhor queria primeiro ver, avaliar um pouco se estava indo do jeito certo e tudo mais, para depois mandar a segunda parte completa. Ah, sim, obrigada. Tá, eu vou só corrigir. Ô, André, Diga, Thiago. Fala, Thiago, pode falar. a primeira parte da pesquisa, não, é só uma dúvida. A primeira parte e a segunda parte pode ser colocados no mesmo documento? Mesmo eu enviando a primeira, depois eu continuo abaixo do que já foi feito, é? Beleza, então vamos esclarecer. O Thiago está repercutindo aí. Bom, vocês têm que fazer as duas entregas. A primeira entrega, a segunda entrega. Beleza? Tem que entregar na primeira parte, tem que entregar na segunda parte. Mas, na primeira parte, se quiser mandar o projeto já completo, pode. Entenderam? Tipo, não tem impedimento de mandar completo já na primeira parte. Aí vai ter os apontamentos. Se me mandar o projeto todo, aí eu vou corrigir todo. Se me mandar só o que tinha exigido na primeira parte, eu só vou corrigir aquilo. Entenderam? Mas podem encaminhar mais do que o que foi pedido. Não podem encaminhar menos do que foi pedido e não podem deixar de encaminhar. Ou não deveriam, não é? Professor André, Diga. assim, o que eu tô perguntando eu fiz a primeira parte, aí a segunda parte eu vou ter que refazer todinho ou eu posso usar a primeira parte? Pode usar o mesmo artigo, aí só vai lá e... Só cria um novo documento e completa com o que tá pedindo a segunda parte, né? Exato. Certo, Entenderam? Então, vocês podem entregar todos os itens já na primeira entrega, como a Maria Clara talvez quer fazer, pode fazer. Só que aí depois vai ter uma correção. Digamos assim, que ela me manda o trabalho dela já está brilhante. Aí eu não tenho nada a corrigir, beleza, eu vou dizer, não, vou te dar a nota máxima já na segunda parte. Mas se tiver coisa para corrigir, eu devolvo, digo, ó, tem que corrigir isso e aquilo. Então, beleza, ela vai corrigir, porque ela já mandou tudo, aí manda um novo arquivo com aquelas correções. Esse seria um cenário. O Thiago entregou a primeira etapa, aí ele perguntou, na segunda eu vou ter que criar um novo arquivo com tudo? Vai, pega tudo aquilo que já estava criado, só acrescenta os itens que ele não criou na primeira etapa, entenderam? Então, tem essas possibilidades, só não deixe de entregar a etapa 1 e 2, a menos que a 2 o teu projeto tenha chegado tão bom que eu não tenha corrigido nada e tenha dito que está perfeito. Aí, beleza. Aí a gente já avalia, porque também não tem que ser estúpido a ponto de exigir que a pessoa ponha lá só por uma formalidade, entenderam? Não faz sentido. Se já estivesse perfeito e tivesse completo o trabalho, não houvesse necessidade de fazer mais nada, não teria por que eu exigir que a pessoa perca tempo dela, e também o meu, né? O meu também seria gasto, inserindo mais um material para eu analisar depois, que seria o mesmo material que eu já analisei e já aprovei. Mas é muito provável que todos os projetos tenham algumas correções para serem feitas. Bom, a metodologia é uma seção que descreve tudo aquilo que foi feito e a forma como será feita. Chegou mais uma pergunta, deixa eu ver. Professor, o senhor colocou um exemplo, o senhor poderia mostrar um exemplo para a gente ter ideia? Posso sim, correr aqui que aí eu mostro. Bom, a metodologia descreve tudo aquilo que vai ser feito no trabalho. Ao longo dele, não é? Qual é o método utilizado, qual é a abordagem, qual é o tipo, qual é o objetivo da pesquisa, quais são os instrumentos ou procedimentos utilizados. Então, isso aí tem que estar na metodologia. Como vocês leram os materiais que eu mandei, eu espero que vocês hoje já consigam visualizar. Quem não leu, aí tem um problema sério, mas ainda tem tempo. O cronograma é algo mais ou menos desse sentido, tem que ter as ações e tem que ter os períodos em que vai realizar. Professor, mas preciso colocar isso no meu projeto? Claro, tu vai entregar um projeto simulando que ele vai ser executado. Aí tem que dizer, no período, em um mês eu vou coletar mais literatura, porque o que eu tenho é pouco, e 2 fontes é pouquíssimo, né?
nenhum projeto sério chega com 2 fontes apenas, 2 textos. Então, óbvio que vocês precisariam ter mais literatura, que seria ali o que eles chamam de revisão bibliográfica, teria um período, sei lá, de pesquisa mesmo, porque às vezes a pessoa, eu já sei agora o que é racismo, já sei os tipos de racismo, já sei como o racismo existe na sociedade. Agora eu quero saber o que as pessoas que sofrem racismo sentem, e eu quero saber se as pessoas são racistas ou não. E aí eu vou entrevistar pessoas para descobrir nas perguntas, nas respostas delas, se tem algum racismo ou se não tem. Aí a pessoa vai precisar de tempo para criar o formulário da entrevista, tempo para entrevistar as pessoas, tempo para analisar o resultado da entrevista e por aí vai. Depois ela vai escrever o trabalho dela. Então, tipo, vai ter um cronograma assim no trabalho de vocês, tem que ter. Bom, pessoal, aqui a gente terminou o encontro da aula passada e é de onde a gente continua. A gente falou que o trabalho ele tem as suas referências. Alguém faz ideia do que são as referências, pessoal? O que é referência para vocês? Alguém comente aí ou comente, responda, por favor. Maria Laura. São sites que a gente procurou, tipo, os sites onde a gente pegou as nossas explicações que colocamos no trabalho. Tipo isso. Beleza, alguém mais? É o fato de estar se referindo a alguma coisa, não é? Por exemplo, se eu estou, como eu falei, estou falando sobre buracos negros, eu vou precisar pegar alguma coisa na internet, eu tenho que colocar referência àquilo, não tem? Beleza, pessoal, eu vou usar uma comparação muito básica. Às vezes a gente tem uma pessoa que a gente admira tanto na família, o pai, a mãe, o irmão. Aí a gente diz assim, essa pessoa é a minha referência. Porque quando eu vou agir em determinada área, eu me guio pela ação daquela pessoa. E no projeto de pesquisa tem uma relação um pouquinho parecida. Nada, ou praticamente quase nada, sai da cabeça de vocês. E eu lembro do professor, até no mestrado, meu professor dizia assim, eu dizia assim, professor, eu estou escrevendo isso porque é isso, isso e isso. E o ensino eu acho dessa forma. Aí está, mas quem é você? Quantos livros tu publicaste, não é? E por aí vai. Então, não, isso aí tu leste em algum lugar, tu precisaste ler para aprender isso aí. Não veio da tua cabeça. Então, referência é aquilo no qual nós nos baseamos. Normalmente, o Maria Laura, é um pouquinho mais que site, tá? Normalmente a gente costuma falar os autores. Acho que foi Silvana falou nesse sentido, acho que Tiago também. Então, os autores nos quais nós nos baseamos, ou as obras desses autores, os artigos desses autores, são as nossas referências. Óbvio que sempre vai estar dentro de um livro, dentro de um site, alguma coisa nesse sentido. Então, as referências são os autores nos quais nós nos baseamos. E eles escrevem por meio de artigos publicados em anais, em compêndios, em livros, em sites e por aí vai. Então, pode ser diversos canais ou os ambientes onde eles publicam, mas as referências, em regra, são os nossos autores utilizados. Bom, e esses autores, a gente normalmente faz referência, ou seja, a gente menciona, a gente se baseia nas ideias dele. E há diferentes formas de se basear nas ideias desses autores. E aí eu vou fazer uma pergunta que é de português, não de direito, não de metodologia. Vocês já ouviram falar em paráfrase ou parafrasear? Acho que já, professor, mas não me lembro muito bem o que é, não. Vixe. Ninguém ouviu falar de paráfrase? O que seria parafrasear? Beleza. Pessoal, parafrasear é dizer o que alguém diz ou,
Ou com outras Tá palavras. cortando, André. Opa, Não deu pra melhorou ou entender piorou? nada. Agora tá normal, mas antes que você falou não deu pra ouvir nada. Beleza, então vamos lá de novo. Parafrasear é dizer o que outro disse de outra maneira, ou o que está escrito em outro lugar, que aí eu vou considerar que é o que o outro disse também. Eu vou dizer de outra maneira. Essa outra maneira pode ser muitas vezes de maneira resumida. Por exemplo, então, deixa eu pensar aqui. Existe um documento, acho que da década de 70, que a gente chama de Relatório de Brundtland, ou Our Common Future, que seria, traduzindo do inglês, seria Nosso Futuro Comum. Então, na década de 70, na Noruega, conduzido por uma ministra que era Gro Brundtland, alguma coisa assim, por isso que leva o sobrenome dela, eles imaginaram, a forma como o planeta consome ou produz os seus recursos, aliás, os seus bens, não é sustentável. Para ser sustentável, uma coisa tem que ser socialmente justa, ou seja, a sociedade tem que ter o proveito daquela produção, tem que se beneficiar no sentido de que tem que chegar os bens para todas as pessoas e não só para quem é muito rico. A riqueza tem que ser bem distribuída na sociedade, tem que ser economicamente viável, ou seja, eu produzo algo que tem que ter um custo que proporcione a venda. Não adianta eu produzir uma coisa que não polui nada no mundo inteiro, mas ela é tão cara de ser desenvolvida que eu só consigo produzir para um milionário. Aí uma pessoa só vai comprar aquilo. Adianta resolver o problema? Não. Então a sustentabilidade, ela também tem o seu aspecto econômico. A gente melhora as coisas, reduz a poluição, mas desde que não inviabilize a economia também. E o último ponto é que sustentabilidade é baseada em tudo que preserva também a natureza e os recursos naturais para a geração atual e as gerações futuras. Os filhos, netos, bisnetos de vocês também possam viver nesse mundo com algum padrão de qualidade. Professor, que lindo, o senhor inventou isso? Não, eu li lá no relatório de Brundtland, nos arquivos e tudo mais. Eu parafraseei, eu resumi o que está lá em, sei lá, 200 páginas em inglês e por aí vai. Óbvio que eu não li em inglês, né? Eu li nas traduções do português ou nos livros de quem analisava aqueles trabalhos desenvolvidos lá na Noruega na década de 70. Então, isso é paráfrase. E eu não posso vender a ideia de que isso é meu. Eu tenho que dizer assim, não, e eu estou me baseando aqui, é o autor tal e tal, Veiga, que era um que eu lia, um livro que eu lia, e aí o Veiga, eu vou dizer que livro era, que obra era, qual era o ano, porque os livros são republicados, né, e por aí vai. Então isso, pessoal, é parafrasear, dizer com outras palavras aquilo que outro já disse, e depois que eu digo com outras palavras, depois que eu parafraseio, aí eu tenho que citar, eu tenho que referenciar, essa ideia não é minha, então eu estou citando a ideia de outra pessoa. Se eu citei a ideia de outra pessoa, eu tenho que dizer quem é essa outra pessoa. Eduardo, pode falar. Professor, poderia repetir que era para parafrasear aí para mim anotar aqui? Posso sim. Parafrasear é dizer o que está escrito com outras palavras ou de outro modo. E aí foi o que eu expliquei. Tipo, parafrasear, eu parafraseio quando eu digo com as minhas próprias palavras. E normalmente, quando eu digo com as minhas próprias palavras, eu sintetizo, eu resumo. Diga, Eduardo, quer falar de novo? Ah, é só na escrita que é o parafrasear? Não, eu posso acabar de te ouvir e parafrasear. Por exemplo, se eu disser assim, Eduardo, o que foi que eu acabei de falar sobre sustentabilidade? Aliás, Eduardo não, qualquer um da turma. O que foi que eu acabei de falar sobre sustentabilidade? Alguém responda aí. O que eu acabei de falar sobre sustentabilidade? Alguém responda. Foi o exemplo que você disse sobre algo ser acessível, não é? Por exemplo, não adianta fazer, sei lá o que você disse, que seja muito caro, que só possa uma pessoa comprar. Tem que ser feito de um jeito que possa servir para todos, não é? Sim, ele tá falando, era isso mesmo, falou que um produto, não adianta fazer um produto que só milionários possam comprar. Que seja a solução para um problema, só que só milionários possam comprar, né? Eu falei só isso, pessoal, de sustentabilidade. Foi só isso que eu falei.
Não, falou mais coisas, só que, tipo assim, tem que deixar os outros alunos participar também, eu vou deixar pros meus colegas. Isso, tem que viabilizar a justiça entre as pessoas, tem que proteger o meio ambiente, tem que não impedir a economia. Então, se alguém fosse parafrasear, tinha que ser o basicão, seria isso. Não pode ser só o aspecto econômico, não pode ser só o aspecto de justiça social e não pode ser só o aspecto ambiental. Então, sustentável é tudo aquilo que é economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Então, isso aí seria uma paráfrase de, sei lá, uma linha ou uma linha e meia do que eu falei aqui durante, sei lá, 3 minutos. Não, fala, Laiane. Professor, o projeto tem que conter 10 páginas ou pode ter menos? No máximo 10 páginas, pode ser menos, sim. Tá. Beleza, então continuando, pessoal. Professor, Perdão. por exemplo, assim, né, para mim fazer minha justificativa, eu busquei, né, sites, artigos, para me basear uma coisa para me explicar o porquê que meu trabalho era interessante. Até na justificativa em que eu li coisas de outras pessoas, eu preciso colocar referência também, tudo isso. Só um instante, eu estava respondendo aqui no site. Então, 10 páginas é o máximo, mínimo não tem, mas tem os elementos mínimos. Ou elementos necessários, né? Vou colocar aqui como elementos essenciais. O que seriam elementos essenciais? Tema, problema, hipótese, justificativa, objetivos, metodologia, resultados. Acho que resultados não tem, né? Porque não teria pesquisa mesmo. Enfim, esses são os itens essenciais, exemplos, né? Porque eu não estou lendo todos aqui. Se precisa colocar na justificativa as referências, citar. Bom, no trabalho acadêmico a gente tem uma regra bem clara. Vocês estão sendo treinados, então não vou carregar a mão de início. Mas se a gente se encontrar em outro momento do curso, aí eu pretendo carregar a mão, mas não sei se a gente se encontra, não. A gente tem uma regra clara, Heloísa, é a seguinte: tudo que não é da nossa cabeça, que a gente não inventou, por uma questão de ética, de lealdade, de honestidade, a gente deveria informar. Então, na tua justificativa, se tu disser assim, vi essa informação de que é importante pesquisar isso por causa desse motivo. Aí tu pode ir lá e só puxar uma nota de rodapé e colocar o site. Informação encontrada no site tal. Acabou, né? Mas eu vou mostrar um exemplo que talvez fique mais claro daqui a pouco. Então dá uma segurada aí que já a gente chega no exemplo. Então, pessoal, citar, a gente está citando as ideias de uma determinada pessoa. Existem duas formas de fazer essa citação, de maneira direta e de maneira indireta. Vocês conseguem entender o que é direto e o que é indireto, né? Vamos lá. O rapaz olhou para a moça e disse assim, tá solteira? Então assim, quer namorar comigo? Isso foi direto ou foi indireto em relação ao que ele queria? Direto. Muito Pois direto. Aí tá, ele não quer fazer dessa forma, assim, que legal, moras por aqui, aquelas bem, só um instante, aquelas bem clichês, ou então, moço, poderia dar a informação, aí puxa a informação, você mora por aqui, não é? Não sei o quê, e tua família também, mora com os pais, aí... gosta de fazer o quê, né? Então já está sondando ali se pode chamar para sair, ou alguma coisa nesse sentido. Então perceberam que foi indireto. Então existem formas diferentes de a gente citar as ideias de outra pessoa também, direta ou indireta. Na forma indireta, eu vou fazer semelhante com o que está nesse texto aqui, ó. Alguém diz que o desenvolvimento de uma... Isso aqui é a área de administração, tá, pessoal? Na administração a gente tem áreas como marketing, gestão de pessoas, a parte financeira, a parte de planejamento estratégico e por aí vai. E aí o carinha lá escreveu no texto, o desenvolvimento de uma estratégia de marketing envolve 2 aspectos. A definição do mercado-alvo, ou seja, onde é que eu vou tentar vender meu produto e tudo mais, quem vai consumir, e a definição do composto de marketing,
ou mais especificamente, decisões sobre os 4 P's, que acho que é preço, praça, produto e, meu Deus, faltou o 4 P lá. Enfim, mas existem os 4 P's que vão formar o composto de marketing. Então, tá, essa pessoa estava escreveu desse jeito, ela parafraseou. Quando eu estou fazendo uma paráfrase, eu estou citando indiretamente, porque eu estou resumindo, ou estou modificando a estrutura daquilo que estava escrito em outros lugares. Aí tá, ela abriu um parênteses, aí disse, ó, aqui é Mocker, sei lá, não sei nem como pronuncia, Acker ou Ecker, sei lá, e o Kotler, não é? O Kotler é um autor muito importante dentro da administração estratégica. Então, o McCarthy, Acker, Kotler, aí aqui é o ano da obra em que a pessoa fez a leitura. Quando eu vou lá no final do trabalho, nas referências, vai estar exatamente assim, ó, em ordem alfabética, o A vem antes do K, o K vem antes do M, e vai ter essa sequência, ó, Acker, vírgula, DA, aí vem algo aqui nessa estrutura, depois vem local, depois vem isso aqui, depois vem um ano. Então, isso aqui a gente vai já comentar, mas isso aqui é a estrutura básica de uma referência. Qualquer coisa que a gente pegue em regra, ela consegue seguir essa referência, ou uma referência muito parecida. Bom, aqui ele fez paráfrase, aqui ele fez uma citação indireta das ideias de outro, organizando de outra forma, sintetizando e por aí vai. Então, como ele fez isso e a ideia não é dele, ele abre parênteses e coloca o sobrenome ou nome de família só daquela pessoa. Entenderam? Então, essa daqui seria a citação indireta, que eu estou fazendo uma menção às ideias de outra pessoa, mas não estou colocando as palavras da pessoa do jeito que ela escreveu. Eu que estou reformulando, eu que estou reescrevendo, eu que estou escrevendo de uma nova forma, de uma nova maneira, aquilo que estava nos livros que eu li. Beleza? Então, essa é a citação indireta, e no final do trabalho a gente põe as referências e a gente organiza a referência nesse formato que a gente vai já comentar novamente. Bom, além dessa possibilidade, às vezes a pessoa tem dificuldade em resumir ou ela não quer resumir aquilo que o autor falou. Normalmente no... Só um instante. Normalmente no meio acadêmico, quando a gente vai para mestrado, doutorado, as pessoas não gostam que a gente fique copiando e colando o texto do outro. Aí a gente diz assim, não, professor, meu orientador, não é? Mas eu não falaria a mesma coisa que ele falou, então aquilo que ele falou está de uma forma que não tem coisa melhor de ver do que aquilo. Mas aí o orientador vai dizer assim, não, é preguiça que tu tens, porque sempre há uma forma de dizer. Mas às vezes é interessante, às vezes um conceito, por exemplo, o conceito de sustentabilidade do relatório de Brundtland, ele é interessante. Aí, às vezes, eu vou lá e copio e colo, ó, em Brundtland, aliás, na sustentabilidade do relatório de Brundtland. Entenderam? Então, tipo assim, existe essa possibilidade. Mas se eu fizer, eu vou fazer de uma forma diferente. Ou colocando entre aspas no texto, ou separando do texto com um tamanho um pouquinho mais reduzido. Aí eu deixo aqui reduzido, mais recuado, cito o cara, né, o Thompson, e aí no final das referências eu coloco a referência do livro de onde foi tirado. Isso aqui, pessoal, é citação, porque eu estou fazendo menção às ideias de outro. Só que eu estou colocando as palavras dele. Como as palavras dele não são minhas, eu tenho que destacar. E aí esse destacar eu estou colocando separado aquilo que ele falou. Não existe só essa maneira de fazer, eu vou já mostrar outra. Então, aqui, ele estava falando sobre um trabalho do Thompson, né, que acho que está no livro The Making of the English Working Class. Então, é como fazer, ou a forma de fazer os trabalhos de casa de inglês, os trabalhos de classe de inglês. Então, como fazer trabalhos de classe para inglês, alguma coisa nesse sentido. Bom, então essa daqui é a citação direta. Normalmente no texto, pessoal, quando é curtinho, a gente põe assim entre aspas. Então a palavra do cara, o que o cara tinha escrito,
era o seguinte: paralelamente à crônica leiga aparece a dos jesuítas, tão rica de informações e com um plus de intenção pedagógica e moral. Aí tá, eu peguei as palavras do cara, então vou colocar entre aspas, e nas referências eu vou dizer quem é. Mas foi o Alfredo Bose que morreu esses dias, acho que ele faleceu esses dias aos 84 anos. Acho que foi ele mesmo. Acho que Alfredo Bose ele era um grande crítico de literatura. Pode ver que ele escreve até a História Conselho da Literatura Brasileira. Eu fiz um curso e a gente lia muito Alfredo Bose. Bom, por enquanto... Ah, tá. Acho que a gente faz essa atividade e depois a gente passa para os exemplos. Tudo bem aí, pessoal? Todo mundo conseguindo sobreviver ainda? Sim. Pra ser sincera, não. Querem fazer uma pausa de 2 minutinhos só para beber água, levantar, ir à banheira, alguma coisa assim? 2 Não, minutos? professor. Não, né? Agora Então já tá. continuando a aula. Tem muita tarefa para fazer e o prazo está apertado. Tá, beleza. Então vamos continuar aqui. Tá, pessoal, vocês tiveram que ler 2 materiais. Então escrevam aí quais as semelhanças entre os 2 textos que a gente repassou. Oi? Hã? É pra fazer no Moodle ou é no caderno? Está aparecendo a tela para vocês? Tá. É pra Está, fazer mas lá que no texto você tá falando? Eu não tô lembrando, não. Nem eu. Alguém lembra? São os textos lá do negócio de jurídico, eu não sei explicar muito bem, Não. que ele passou, Ah, que ele professor, fez. essa tarefa é do Moodle ou é pro caderno? Não, ela foi repassada só pelo WhatsApp. Onde é que foi repassado esses textos, hein? Porque se foi pelo WhatsApp, eu nem devo ter olhado. Pois é, vou te dar 0 agora. Ah, então fazer o quê, né? E aí, pessoal, mas alguns leram, pelo menos um, né, que me mandou mensagem, então escreve aí o que percebeu desse semelhança. Ontem eu mal olhei o WhatsApp, eu fiquei mais no Moodle, terminando um monte de coisa. Se tivesse lá, eu até tinha visto, mas como não tá. Pois é, talvez eu devesse ter relembrado, né? Isso aí, talvez sim. Mas eu mandei estar com dias, né? As mensagens do grupo, professor, eu mais dou só uma olhada só quando é aula mesmo, aviso de aula. As outras coisas eu tento até ignorar, porque eu vou estar fazendo outra coisa. Com certeza eu não saio do Moodle. Entendi. Tá, vamos esperar só uns 3 minutinhos aí e ver o que o pessoal Eu vou lá no grupo viu. ler o texto, porque caçar primeiro, né? Agora não dá tempo, não. Tá. Por isso que eu não vou nem tentar, você tá querendo agora? É que nem eu falei, tinha que ter postado no Moodle. Certo. Tá, os 2 textos apresentam claramente exemplos de como funciona um projeto de pesquisa. Tá, vou apresentar aqui os textos para vocês. Ambos são trabalhos acadêmicos, sim, ambos são trabalhos acadêmicos. Eles têm até algumas diferenças. Um deles é um resumo expandido, outro deles é um artigo científico completo. São publicados em lugares diferentes, beleza? E que mais? No final do conteúdo dessa unidade, da segunda parte da disciplina, vocês veem como que a gente apresenta o resultado de uma pesquisa. Tá, eu planejei a pesquisa, eu defini muito bem a minha metodologia, o que eu precisaria para pesquisar. Depois eu comecei a execução da pesquisa, seguindo aquele meu cronograma e com os recursos que eu tinha reservado. Eu usei os meus autores, eu consegui fazer uma discussão legal, consegui pesquisar, coletei dados, esses dados eu analisei, no final cheguei a algumas conclusões, e aí essas conclusões, tá, como é que eu levo isso para a sociedade? Não sei se vocês vão lembrar, mas lá no início da disciplina a gente falou, a pesquisa científica, o conhecimento científico é isso, é algo estruturado, planejado, eu preciso testar, eu preciso experimentar e eu preciso divulgar. Então, a divulgação de uma pesquisa científica ela é algo essencial. De nada nos serve alguém que inventa a cura da AIDS, mas não divulga ou não consegue, ou as pessoas não conseguem replicar aqueles procedimentos para a vacina da AIDS, por exemplo, não é? Então, de nada adianta. Então, é por isso que o trabalho acadêmico, ou a comunicação científica,
ou os textos acadêmicos, eles são tão importantes para o avanço da ciência. E por eles serem importantes e serem talvez as principais fontes de informação para quem quer saber ou adquirir conhecimento científico, porque quem não quiser adquirir conhecimento científico, quem quiser saber só de fake news, pode aprender em 240 caracteres do Twitter, não é? Ou quem não quiser aprender conhecimento científico, pode só aprender a estudar por meio de fake news no WhatsApp. Então, assim, quem quiser aprender coisa científica mesmo, busca conhecimentos científicos e que são divulgados por meio de documentos ou publicações acadêmicas ou científicas. O material de vocês traz 2 exemplos. Traz os artigos científicos e traz também os papers. E aí, em cada um deles, ele fala da estrutura, como que seria cada um. Beleza? Vamos explicar como fazer uma pesquisa. Acho que todo mundo está indo numa zona bem de centro, né? Para não deixar de ter participação e não deixar de fazer atividade. Diga. Para fazer, eu quero fazer isso aí também, que o povo está fazendo, esqueci o nome agora. Colocar minha opinião, né? Digamos assim. Mas é pelo Moodle? Não, pelo Mentimeter, a gente já tem aquele exercício, né? Saber como é que acessa o Mentimeter. Se alguém puder, manda lá no grupo do WhatsApp. Eu postei no grupo do WhatsApp como que acessa essa apresentação. Aí acessa lá, tem um link e tem o código, e aí a partir disso é que consegue participar. Diga, Eduardo. A última mensagem do grupo é o Mentimeter com código. Diga Leonardo, na verdade, agora. Leonardo, ainda está por aí, ainda quer falar? Isso, Heloísa colocou agora. Beleza, Leonardo não quer falar, então vamos lá ver o que tem aqui. Os 2 são textos de trabalho acadêmico. Bom, eu vou fazer o seguinte, enquanto vocês eventualmente podem querer participar ou não, eu vou compartilhar só a tela com os trabalhos. Aí eu mostro assim, sei lá, 10 minutinhos ou 5 minutinhos cada trabalho, e a gente conhece um pouquinho sobre eles também. Estão vendo a tela, não estão? Não. Agora sim. Tá, Danilo. Beleza. Pessoal, o primeiro trabalho foi publicado lá no 4º CCIT, que era o Congresso de Ciência e Tecnologia do IFAC. Então, assim, se a gente consegue perceber que o local de onde foi extraído é um congresso, é algo relacionado com ciência, com academia, a academia vai ser tudo que é produzido nas universidades, nos institutos, algumas escolas técnicas e tudo mais, a gente já pensa assim, é acadêmico, é científico. Normalmente ele tem registros, né, o ISSN, que é um registro das publicações. Beleza, teve todo o pessoal que participou aqui, né, desde reitor até o pessoal do projeto gráfico, projeto de idioma, de revisão bibliográfica, aliás, revisão textual. Tem uma ficha catalográfica que identifica a natureza, né? Então, aqui, ó, a ANAS, que é um recurso eletrônico, 4º Congresso de Ciência e Tecnologia, que teve por tema Tecnologia Disruptiva, foi realizado de 21 a 22 de novembro de 2019, foi organizado pelo IFAC, e teve a publicação no ano de 2019, beleza. Aqui era o sumário do que aconteceu nele, né? Aqui era um pouco sobre a apresentação dele, vai dizer, ó, tivemos tantos trabalhos inscritos, 14 modalidades, aí divide cada uma na pesquisa, inovação e pós-graduação, extensão, assistência estudantil, 280 trabalhos diferentes, parte desses trabalhos foram do Seminário de Iniciação Científica ou de pós-graduação, acho que 39 são de pós-graduação, o meu está lá dentre esses 39, e por aí vai. Bom, aí chega no meu trabalho, aí vocês identificam por quê? Todo trabalho ele tem um título, o título do meu trabalho era Perspectivas para o Ensino Jurídico na Educação Profissional e Tecnológica com uso de metodologias ativas. Tentei deixar um pouquinho delimitado, como a educação profissional e tecnológica, que é essa do Instituto, ela tem um nome muito característico, né? Um nome que diferencia essa educação de outra. Tipo, se vocês forem para a educação lá em uma escola pública de Mato Grosso, não vai ser o mesmo tipo de educação que vocês estão tendo aqui. Então, para não pensar que é ensino jurídico em qualquer tipo de educação, eu precisei definir que é na educação profissional e tecnológica, que é a dos institutos.
Só que essa educação eu vou executar, aliás, a perspectiva que eu estou querendo trazer é as perspectivas das metodologias ativas e não da metodologia tradicional. Bom, identifico os autores, então percebam que o meu nome não aparece na ordem original, né? Não aparece na ordem do meu RG, não aparece na ordem da minha certidão de nascimento. Sempre vai começar com o último nome, então se alguém for Maria Joaquina Pereira de Amaral, aí vai aparecer Amaral e depois vai aparecer Maria Joaquina Pereira de. Então sempre assim, sempre vem primeiro o nome de família, que no inglês a gente vai chamar de family name, ou surname, e depois é que vem os prenomes, ou nomes que a família realmente escolheu para a gente, não é? E se tiver 2 nomes de família, mas só aparece o último. Então aqui era eu, aqui o Leão é o meu orientador, que é João Ricardo Avelino Leão, e de onde era cada um. Na época eu era professor no Instituto Federal do Acre. Bom, o trabalho, a gente comunica, ele tem um resumo. Esse resumo, pessoal, a pessoa vai ler, se ela achar interessante, se ela achar que esse resumo serve para a pesquisa dela, ela continua lendo, senão ela cai fora, vai buscar outro trabalho. Então é por isso que a gente faz resumos nos trabalhos acadêmicos. O trabalho acadêmico sempre tem que ter tido uma pesquisa, não tem como eu ter trabalho acadêmico se não teve uma pesquisa antes dele. Bom, depois disso a gente vai ter uma estrutura que seria a introdução. Na introdução eu apresento o tema e tenho que falar sobre os meus objetivos. Então, em algum lugar, eu tenho que falar qual foi o objetivo desse trabalho. Então, corroborando com os objetivos, então, quais foram os objetivos? Deixa eu ver, nesse sentido, o trabalho docente agrega, deixa eu ver se é antes. Vou fazer uma busca aqui por objetivo, fica mais. Só num formato que não está localizando. Então, normalmente ele vai falar dos objetivos que vai ter algo relacionado como descobrir essas metodologias. Então, se promove a reflexão, questões, objetivos, nesse sentido, trabalho docente. Tendo por objetivos, no caso aqui, como está escrito, ele não vai ficar com o verbo no infinitivo, mas poderia se colocar como os objetivos melhorar o processo de ensino-aprendizagem, e a produção de sequências didáticas, alguma coisa nesse sentido. Então, ele vai ter os objetivos dentro da introdução, vai ter o tema, então o tema nosso é educação jurídica tentando trazer metodologias ativas e por aí vai. Então, tudo isso aí vai estar nessa introdução aqui, e o lugar onde eu estou executando, não é? Depois vem a metodologia, que está bem curtinha, porque o meu orientador, como era de engenharia, ele gostava de metodologia mais curta. Então, eu vou fazer, utilizou a abordagem qualitativa, a gente já viu o que é um estudo qualitativo, o que é um estudo quantitativo, teve um procedimento de pesquisa bibliográfica e documental, então temos que analisar tanto lei, documento, alguma coisa assim, ou regulamentos, quanto tenho que ter analisado produções de outros autores. E essa última, a pesquisa documental foi em produtos educacionais, são tipo e-books que os professores produzem para os demais professores aplicarem nas suas aulas de aula. As análises seguiram um método indutivo, então assim, eu fui analisando um caso, depois outro caso, e no final eu criei uma regra, uma teoria mais geral, dizendo assim, o fulano aplicou peer instruction, que seria instrução por pares, que é uma metodologia ativa, tipo os estudantes ensinando uns aos outros. O outro aplicou gamificação, como aquele joguinho que a gente aplicou uma vez. Aí o resultado de cada uma da peer instruction foi tal coisa, da gamificação foi tal coisa. No final, eu posso concluir que as metodologias ativas, elas melhoram as relações entre professor e aluno, por exemplo. Bom, depois da metodologia lá, eu tenho os resultados de discussão, ou seja, o que realmente está trazendo, né? Aí o maior ganho, assim, desse meu trabalho aqui para uma pessoa que quer saber como está o ensino jurídico é porque eu fiz
uma sistematização do que os autores estão trabalhando. Então, isso aqui era um artigo de, sei lá, 20 páginas, e eu consegui resumir nessa parte do quadro, né? Disse quais eram os autores, que foi Amaral e Rocha, o ano, onde foi que eles executaram, lá nas faculdades de Direito em Ponta Porã e Magsul, e eles utilizaram metodologias P-Instructions, Just-Time Teaching, o Flipped Classroom, enfim, usaram essas metodologias, e aí o que eles tiveram de resultados? Então, para cada um, tiveram receptividade, melhoraram as notas dos alunos, os alunos da geração Z, que são nativos digitais, eles passaram a ter mais interação e rápida comunicação, enfim, esses foram os ganhos. Mas aí eu fui para os outros autores, aqui era mais um artigo, sei lá, umas 20 páginas, e a gente conseguiu resumir nisso aqui, o que foi que ele usou, clínica de direitos, debate, diálogo socrático, método caso, problem-based learning, role-playing, seminários, e o que teve de ganho. Então, o meu trabalho, ele foi analisar os trabalhos das outras pessoas, essa foi a minha pesquisa, ir lá nas publicações dessas pessoas, e trazer aqui o que elas usaram e quais os resultados. Então, um professor que queira saber o que ele usa para melhorar a aula dele, se ele pega o meu trabalho, ele vai ter algumas boas informações. Ele não vai precisar ler 60, 100 páginas. Se ele tiver a coragem, a decência de ler, sei lá, 5, 8 páginas, ele já vai conseguir descobrir muita coisa. Aqui, novamente, Melo, né, um outro autor que usou lá o Arco de Magueres, numa faculdade de Direito no Paraná, como foram as etapas desse Arco de Magueres e o que teve de resultado e ganho. Aqui, Maceto, Zukovski, Tavares e White, que trabalham em curso de Direito, usaram clínica de Direito, diálogo socrático, o que teve de ganho. Aí tá, terminou aqui, eu falei um pouco sobre os trabalhos, analisei um produto educacional de uma professora do IF lá no Sudeste de Minas, o que ela teve, o que ela criou, que conclusão que ela chegou a ter, e aí eu faço a minha conclusão final. Então, do exposto, considerando o referencial teórico, o que é o referencial teórico? São os textos, os artigos, os livros que eventualmente foram lidos para eu fazer a minha pesquisa e chegar a essa escrita, não é? Essa escrita é a comunicação da minha pesquisa. Então, são vislumbrados, ou seja, as pessoas veem ganhos na melhoria de participação individual em sala de aula. Então, se eu uso uma gamificação, os estudantes, até gamificação não, mas uma peer instruction, o estudante participa mais em sala de aula, seja nas aulas investidas, seria o Flipped Classroom, ou no uso da gamificação, mesmo participações induzidas em aulas conceituais. Interagem em equipes, com aspectos de motivação. Motivação é tipo a pessoa se sentir querendo aprender aquilo e por aí vai. Inovação, liderança, compromisso, exploração, autodidatismo, quando a pessoa ela mesma busca o seu desenvolvimento e o seu conhecimento, e por aí vai. Em metodologias como o PBL. PBL é o Problem-Based Learning, ou aprendizagem baseada em problemas. E o uso de ambientes virtuais como espaços ampliados da sala de aula, permitindo novas visões sobre a internet. Então, tipo assim, a pessoa estuda por um ambiente como o Moodle e ela percebe novas utilidades para a internet, além do chatzinho de namoro ou qualquer outra coisa que a pessoa queira utilizar. Para a realidade dos institutos, aqui é a minha opinião, tá? Entende-se a necessidade de ajustes que compatibilizem as metodologias com os recursos de infraestrutura disponíveis, ou seja, às vezes a gente quer fazer uma coisa muito legal, mas a estrutura não nos permite. Por exemplo, eu usei o joguinho com vocês, mas alguns podem não ter gostado do joguinho porque ele tinha muito inglês ou espanhol e não conseguiram traduzir e acharam ruim, não é? Então, assim, nem sempre a estrutura é a coisa mais interessante do mundo ou deixa a coisa maravilhosa, mas a gente faz de acordo com a estrutura, e foi isso que eu recomendei. Exijam metodologias dos professores sejam novas, inovadoras, criativas, mas assim, o professor não é o super-homem, então ele não vai dar conta de tudo mesmo, ele não vai agradar a todo mundo. Essas metodologias dos professores têm que atenuar a diferença de gerações. Pessoal, no instituto, às vezes a gente tem turma que tem uma pessoa de 40 anos e outra de 16, então assim, tratar todos igual, a gente vai tem a chance de ter um grande problema. Na turma de vocês, talvez vocês tenham quem é da cidade, quem é da área rural. Se eu tratar igual, talvez vá ter grande problema. Então, o professor sempre tem essa necessidade, e isso aqui é uma das minhas opiniões ou conclusões a que eu chego, não é? Tornar espaços formais mais aprazíveis,
Tipo, tem dia que vocês saem relativamente satisfeitos da nossa aula, tem dia que saem menos satisfeitos e por aí vai. Então, os espaços têm que ser aprazíveis e convidativos à construção do saber, sem descuidar de aproveitar os espaços informais e por aí vai. Então, esse parágrafo final é a minha opinião. Depois vem as referências. Perceberam que todas elas têm uma parte mais escura? Essa parte mais escura a gente chama de negritar. Então, eu vou citar os autores, o trabalho do autor, mas sempre cito a obra ou o livro, o nome do livro em que estava aquele texto do autor que eu estudei. Aqui eu usei só parte do livro. Então, foi Amaral, aí devia ter um nome, talvez Elisângela, alguma coisa assim, de Andrade, estou inventando, tá? Eu não lembro de jeito nenhum. Rocha, que pode ser Ingrid Nascimento Rocha, de Vasconcelos Rocha. E aí o texto era Metodologias Ativas de Ensino, Percepções da Aplicação no curso de Direito, estava no livro do Andrade Júnior, José de Andrade Júnior, e com a Nayara Lima Costa e Silva, que era Metodologias Ativas, Práticas Pedagógicas na Contemporaneidade, e por aí vai. Então, toda vez que eu trouxe uma ideia de alguém, eu citei a pessoa. Então, vocês podem observar que, normalmente, falei aqui, David Ausubel, que fala da, sei lá, aprendizagem significativa. Então, o Ausubel, David Ausubel, 1980, está lá no final, eu procuro o que eu vou achar. Ausubel, Hanesian, Novak, Psicologia Educacional, segunda edição, Rio de Janeiro, Interamericana, 1990. Então, lá vai ter o Ausubel, 1990. Se eu volto lá, vamos ver. Aqui eu estou mostrando que eu estou sempre referenciando, né, dizendo quem que tinha aquela ideia. Amaral e Rocha, 2019. Que mais? Ferraz Júnior, 2016. Almeida Camargo Souza, 2013. Então, memorizem aí. Amaral e Rocha, Almeida Camargo Souza, Ferraz Júnior. Então, vamos começar por ordem alfabética. Amaral e Rocha, 2019. Almeida Camargo e Souza, 2013. E Ferraz Júnior, 2016. Então, assim, tudo que vocês forem citando no projeto, especialmente na parte da revisão, o que é a ideia do cara, dá o crédito dele, né? Diz que foi ele que fez. Então, vai ser assim, coloca o nome de família dele entre parênteses e o ano do artigo que vocês encontraram, e no final põe uma referência desse jeito. Professor, o meu é artigo, como é que eu cito? Bom, coloca o nome da pessoa, não é? Maceto, Wide, Zukovski, Tavares, o que era o texto, onde que estava disponível, e você acessou, disponível em, aí põe o site, acesso em, e a data que acessou. Então, é relativamente tranquilo. Vão fazendo, e se tiverem dúvida, vocês consultam também. Bom, esse era o primeiro trabalho, ele foi um resumo expandido, ou seja, é tipo um artigo, mas um artigo muito pequeno. O segundo trabalho é um trabalho que foi publicado numa revista chamada EduCitec, que é a Revista de Estudos e Pesquisa sobre Ensino Tecnológico. Então, a gente já percebe que é um material acadêmico ou tecnológico. Foi um pouquinho mais exigente, porque tinha que ter a parte em inglês e tudo mais. Então, tem o que eu pesquisei. O que o artigo tem? Práticas educativas e metodológicas inovadoras para a educação jurídica no âmbito da rede federal. Então, Educational Practices and Innovative Methodologies for Legal Education within the Federal Network of Professional and Technological Education. Vai ter o título também em inglês, vai ter um resumo em português, vai ter um resumo em inglês, caso alguém lá dos Estados Unidos queira saber o que o Brasil está falando, aí ele vai ler, aí vê os objetivos do trabalho, né? Normalmente o resumo sempre tem um objetivo, aqui está até bem mais claro que naquele outro. Este artigo tem por objetivo caracterizar e discutir práticas educativas no âmbito da educação jurídica prestada pela rede, incluindo metodologias ativas e inovadoras associadas. E aí vai dizer o que ele tem. Ele tem uma abordagem qualitativa, vai ter procedimentos de pesquisa documental e revisão bibliográfica. Então, já vão vendo aí como é que vocês vão dizer na metodologia o que vocês estão fazendo. Beleza, tem essa parte, tem a introdução, a gente já viu um pouquinho o que tem na introdução de cada texto.
Tem o desenvolvimento, deixa eu pular para a seção de metodologia, que eu acho que a daqui ficou até bem melhor, porque aqui a gente tem um trabalho grande, ó, podem ver que são 14 páginas, então ele analisou bastante coisa. Metodologia, então a pesquisa, enquanto procedimentos sistematizados, aqui a gente viu na disciplina, né? Então vocês já no primeiro ano do ensino médio já sabem que uma pesquisa é um procedimento sistematizado e racional, com a caracterização das fases, cuja etapa de problematização, ou seja, quando a gente pensa na questão interessante, algo que vai servir para a sociedade, essa questão esteve relacionada com a busca de elementos teóricos e práticos. Tem um discurso um pouco diferente, tá, pessoal? É porque depois que a gente chega em mestrado, doutorado, a escrita às vezes fica um pouquinho mais rebuscada ou complexa. Bom, mas usou o método indutivo, então você já tem ideia do que são métodos dedutivos, indutivos, hipotéticos dedutivos, dialética, por aí vai. David Bacon, acho que é David Bacon mesmo, é um autor bastante conhecido, então ele é clássico, né, literatura clássica da ciência, e por fim seguiu a abordagem qualitativa, visando a compreensão de aspectos do objeto, seu contexto, ambientes e resultados. Foram aplicados procedimentos de pesquisa bibliográfica. Aqui é legal que eu deixei bem mais sistematizado, ó. Pesquisa bibliográfica, trabalhos das disciplinas obrigatórias do Prof.EPT, que era um programa de mestrado. Aí o que eu fiz? Eu busquei no Google e em outros ambientes, como sites de revistas acadêmicas, com esses descritores. O que são descritores? São palavras de busca. Então, todo o material que eu achei, ele veio com a partir desses descritores. Educação jurídica, magistério jurídico, metodologias ativas, educação profissional. Isso aqui eu conjuguei, ou seja, eu somei, né? Educação jurídica e metodologias ativas, magistério jurídico e educação profissional, ou educação jurídica e educação profissional, magistério jurídico e metodologias ativas. Então, tipo, eu começo a descrever, foram selecionados referenciais, e aqui eu digo quantos são, ó. A revisão incluiu 7 artigos, uma tese, a tese é o produto de um doutorado, 3 dissertações, 3 produtos educacionais, 10 livros ou capítulos, 2 leis, uma resolução, um documento normativo estruturador, que era uma resolução, e as datas dos meus materiais pesquisados vão desde 1980 até 2019, sendo a maioria dos exercícios isso. Então, começa lá desde 1980 a 2020. Então, tudo que eu pesquisei, esses livros, artigos, leis, eles vão desde 1980 até 2020. Aí, como é que eles estão distribuídos nos anos? 3 são do ano de 2019, 3 de 2018, 3 de 2016. Por quê? Porque se a gente pega material muito antigo, esse material muito antigo ele tem que ser um material tipo daquela pessoa que inventou aquela área. Porque senão é melhor pegar materiais mais novos que vão ser mais úteis, porque o conhecimento muda, né? A coisa muda bastante, então a sociedade precisa estar acompanhando essas mudanças. Bom, na parte das referências, semelhante ao que a gente já viu, né? Tem que ter a descrição, a identificação de tudo aquilo que foi buscado para a produção dessa pesquisa. Para o compartilhamento. E agora voltar para a nossa apresentação para poder encaminhar para o final da aula. Acabou que não ficou tão menor que 2 horas não é? Bom, eram esses os 2 artigos. Não li, professor, estava fazendo as outras atividades, tranquilo, ninguém vai perder ponto por causa disso, não. A ideia era que vocês vissem, pessoal, porque ali é a etapa final de toda a pesquisa científica. Então, quando eu pensei na disciplina, eu pensei, eu preciso que eles comecem vendo que existem diferentes tipos de conhecimentos, que as estruturas desses conhecimentos são diferentes, que eles percebam a existência de um método científico. Esse método ele vai se desdobrando, formando o que a gente chama de metodologia. Essa metodologia vai guiar a pesquisa, vai conter tudo que foi feito naquela pesquisa, e no final a gente vai experimentar, vai pesquisar, vai coletar dados,
vai avaliar esses dados, vai analisar pensando nas teorias que a gente já leu, ou seja, vocês já vão ter lido materiais, depois que vocês forem pesquisar, vocês vão dizer, o autor fulano dizia aquilo, então eu pesquisei, os dados realmente concordam com o que aquele autor dizia, mas pode ser que os meus dados tragam coisas novas que aqueles autores não falaram. Então, no final da pesquisa, a gente tem um monte de dados para analisar, a gente tem que ter uma forma de trazer esses dados analisados. Vocês viram que eu uso sempre quadros nos meus artigos, porque eu acho que o quadro facilita que o meu leitor leia de forma resumida aquilo que está em, sei lá, tem trabalhos meus que foram, não sei, tem 10 livros, cada livro, sei lá, com mais 100 páginas. Então, assim, a pessoa não vai ter tempo de ler as 1000 páginas, né? Se ela lê o meu trabalho com, sei lá, de 15 a 80 páginas, que a minha dissertação acho que deu mais de 80, então ela vai saber o que estava, ou pelo menos de uma forma resumida, o que estava em 1000 páginas. Então, a vantagem do conhecimento científico e da publicação científica é que ela vai trazer o resultado daquilo de uma forma muito mais concisa, ou concisa é resumida, é pequena, mas sem perder na qualidade, que essa é a dificuldade, né? Às vezes, tipo, eu lembro quando vocês foram falar dos pilares da sustentabilidade, vocês, os dois primeiros, acho que Tiago e Carlos, falaram, mas tipo, não tinha todos os 3 elementos, né? Econômico, ambiental e social. Então, toda vez que a gente fala em sustentabilidade, tem que falar pelo menos nesses 3, né? Pode ter outros, mas pelo menos a gente fala em sustentabilidade do ponto de vista da viabilidade econômica, da justiça social e do cuidado ambiental ou da proteção ambiental. Bom, era isso que eu queria trabalhar com vocês nessa disciplina. Não sei se ficou contento. Vou elaborar o formulário, aí vocês avaliam. Acho que nesse formulário eu não elaborei ainda, porque eu queria ouvir algumas opiniões sobre a disciplina como um todo. Aí eu vou elaborar talvez uma questão a mais e disponibilizar logo que a gente encerrar o encontro. Então, não vou mandar agorinha, mas já, uns 5 minutos depois da aula, eu encaminho esse formulário. Como ainda não deu 2 horas de aula, eu pergunto. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Silvana, Não. fala. Professor, tipo, eu já mandei meu projeto 1, aí, tipo, o senhor vai analisar ele lá. Aí, se ele não tiver muito bom, o senhor vai mandar eu refazer, ou vai esperar eu mandar o segundo para, se tiver alguma coisa lá, eu refazer? Vai ser no segundo, não vai precisar refazer o primeiro, não. Só que aí, quando eu for corrigir o segundo, eu vou olhar o que eu tinha recomendado ou pedido na primeira parte. Se não tiver atendido e não tiver buscado, aí a nota baixa. Se tiver atendido, aí a nota aumenta. Próximo, tem mais alguém com dúvida? Se não tiver, a gente pode interromper a gravação e já liberar vocês e eu termino de editar o formulário e já encaminho. Beleza? Sinceramente, não entendi. Professor. Bom, tem os vídeos das aulas, Ana Clara. Tem que dar uma olhada nos vídeos das aulas, ler bastante, com bastante atenção o material. E aí, se tiver uma dúvida muito pontual, pergunta. Agora, sim, dúvida sobre tudo, aí 1000 perdões, mas dúvida sobre tudo parece outra coisa, além de dúvida pontual sobre alguma coisa, entendeu? Então, assim, o trabalho de vocês, a atividade de vocês, é uma atividade que exige bastante compromisso, bastante leitura, atenção, dedicação às aulas, inclusive com participação. Se perdeste alguma aula, aí nós temos o nosso canal no YouTube com os vídeos das aulas, e aí pode eventualmente assistir. Se for uma dúvida sobre o trabalho específica, como essa que a Silvana acabou de falar, se precisa entregar tudo junto, como o Carlos também tirou a dúvida dele, se precisava justificar a hipótese, aí essas são dúvidas pontuais sobre o trabalho. Aí essas sim, é tranquilo de a gente resolver e a gente consegue resolver até bastante rápido aqui. Agora, se for uma dúvida, eu não sei nem o que é projeto de pesquisa, ou então tenho dúvida sobre tudo de projeto de pesquisa, a gente tem um outro problema, que aí eu vou te remeter aos vídeos das aulas e ao material da disciplina. Mas se for uma dúvida pontual sobre algo que precisa ser feito, aí tu pode levantar a mão e já perguntar depois do Eduardo. Eduardo, fala. Professor, hoje no início da aula você disse que era nosso último encontro. Aí, como que você vai entregar as notas do projeto de ciências?
Pelo Moodle. Beleza. E Beleza? também A primeira aparece depois lá etapa, no. perdão, a primeira etapa, ela vai ficar só no Moodle e eu vou devolver e tudo mais. Depois, quando tiverem todas as notas de todas as atividades, elas vão ser lançadas no QE Acadêmico. Mas, assim, a gente tem uns estudantes em situações diferentes de vocês. E a gente, vez ou outra, reúne com a direção de ensino e por aí vai. E, normalmente, eles têm às vezes, a gente tem que voltar atrás, rever algumas coisas. Ou seja, vocês vão receber a correção do projeto de pesquisa rápido. Mas nota geral da disciplina, é muito provável que vocês só recebam lá no final do semestre. Isso aí pode acontecer e deve acontecer mesmo, porque eventualmente alguém vai ficar de prova final, aí vai ter que fazer prova final. Então, assim, as notas das atividades da disciplina vocês vão receber mais perto do final do semestre, para saberem se ficaram de prova final ou não. As provas finais, elas ocorrem todas ao mesmo tempo, lá no final do semestre, e aí é lá que vocês vão ter essas notas todas. Aqui vocês, muito próximo, vocês só vão ter sobre a primeira etapa do projeto. Mariana perguntou, professor, o projeto 2 vai ser feito com o que foi incluído no 1? Sim, é uma continuidade, Mariana. Pode pegar o mesmo arquivo e só complementar. Foi a dúvida, acho que até do Thiago, não tenho certeza, mas acho que ele teve exatamente essa mesma dúvida. Sim, a etapa 2 é a etapa 2, então é uma continuidade da etapa 1. É só, a partir do primeiro arquivo, acrescentar o que vier depois, né, para a próxima etapa. O Solano perguntou sobre o trabalho de pesquisa, é para enviar o texto sobre a pesquisa ou como você faria a pesquisa? Bom, não sei se eu entendi muito bem. É para enviar um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa vai ter todos aqueles elementos, o tema, o problema, a hipótese, simulando como se fosse fazer mesmo a pesquisa. Vocês só não vão precisar realizar, aplicar as pesquisas todas, a pesquisa toda. Professor, a hipótese é para colocar a minha hipótese do meu tema. A hipótese de vocês é uma possibilidade, pessoal, que resolve o problema da pesquisa, ou que responde o problema da pesquisa. Então, a pessoa estava pensando assim, como melhora a vida, como que eu desenvolvo atividades que tiram as crianças do mundo do crime de maneira preventiva. Aí, uma hipótese é que o esporte, se levarmos atividades desportivas para as áreas de risco da cidade de Confresa, isso vai tirar os jovens da delinquência, ou vai prevenir, por aí vai. Isso é uma hipótese. Ela não é hipótese louca, eu não estou falando uma coisa que não tem nada a ver. Então, essa hipótese, ela tem que ser testada para tentar ajudar a resolver aquela pergunta que tu fizeste antes no problema da pesquisa. Não sei se me fiz entender. Mariana Coelho. Sim, já não entendi. Um eu entreguei, aí o 2 eu vou ter que fazer. Que eu coloquei no 1, eu vou colocar. Na segunda parte, coloca de novo, é uma continuidade. Manda o projeto inteiro na segunda parte. Victor Hugo, todas essas atividades são no primeiro bimestre. Pessoal, nossa disciplina ela acaba. Essa disciplina seria ministrada durante 1 ano. A gente tem 4 bimestres, então vou dividir as atividades como se fossem 4 bimestres e depois lançar as notas em cada bimestre lá no QE Acadêmico, que é o nosso sistema das notas. Acho que é Professor. do Victor. Só um instante, deixa eu terminar de ler aqui, que acho que falta pouco. Eduardo, eu consegui arrumar o Moodle ontem e eu vi várias atividades, mas até agora quais atividades estão disponíveis para responder? Todas, Eduardo, todas as atividades. Todas as atividades tiveram prazos prorrogados, mas quem tem que buscar lá, ler a atividade e os vídeos das aulas, é tu, cara. Então, tu vai ter que acessar, ler o texto lá de cada atividade, ler a orientação. Professor, não estou conseguindo enviar. Aí eu vou lá e olho que o prazo era até dia 22. Aí tu me falas isso no dia 23. Aí, cara, infelizmente, tua vida não vai dar muito certo no IFMT ou não tão bem sucedida quanto tu imagina. Então, assim, o que eu te recomendo fortemente, sinceramente, como amigo? Gasta um tempinho da tua vida
olhando e lendo as atividades. Aí, depois, se tiver dúvida, se perder os vídeos das aulas, dá uma assistida, porque eu vou começar outras disciplinas, eu não vou replicar as aulas todas que já foram dadas só para ti, infelizmente, mas o ponto bom disso é que tem os vídeos das aulas, então tu consegues acompanhar. Então faz isso, cara, não fica parado não, porque é a tua nota que está em jogo, tudo bem? Não exatamente a minha, aliás, não a minha de fato. Estou mandando as atividades pelo site, já que é a mesma coisa, beleza, faz isso. Pelo mundo não está aparecendo atividade nenhuma, mas pelo site eu consigo ver, beleza, tranquilo. Beleza, Eduardo, se tiver dúvida, pontuar e fala. Na ordem, Eduardo Sete, ainda quer falar alguma coisa, Eduardo Sete? Não, professor. Beleza, baixa a mão, já baixei. Ana Clara Passos da Silva. Não quis, Heloísa, fala. Porque assim, o senhor já tinha passado, tipo, uma estrutura que era pra gente seguir, né? Começava com o tema, o problema, a hipótese e tudo mais. Aí agora só mostrou, tipo, meio que a mesma estrutura, só que com algo a mais, para ter a introdução, o resumo, essas coisas. No nosso, a gente vai precisar colocar isso ou não tem necessidade? Não, o que eu mostrei para vocês não é um projeto, o que eu mostrei para vocês já é um artigo, já é a parte final, depois toda a pesquisa foi realizada. No projeto, é só aquilo mesmo que eu coloquei. Eu vou lembrar agora de colocar um exemplo de projeto. Ele vai... Ah, Ana Clara não está funcionando. Perdão, eu fiquei assustado, achei que era o meu. Eu vou mandar um exemplo, vou colocar lá naquela parte de modelos, um exemplo de um projeto de pesquisa. Mas assim, olhem, mas não fiquem assustados, porque eu só tenho um modelo de projeto de pesquisa do que eu fiz em mestrado, doutorado e tudo mais. Então ele vai ser muito grande, assim, sei lá. Às vezes tem uns que ficam com poucas páginas, 15 páginas, mas ele vai ter os itens todos. É só para vocês verem como é a sequência, não é? E aí vocês adaptam, não precisa ser exatamente igual, mas vai ser um pouquinho parecido. E aí eu vou lembrar de fazer agora, acho que antes de começar as minhas próximas atividades, eu dou conta de fazer essa parte. Não se assustem, eu vou compartilhar no grupo também, aí vocês vão ter esse exemplo, mas é só como exemplo. Se você, como eu falei, se vocês sabem o conteúdo e sabem a estrutura, é só vocês escreverem exatamente os itens que eu coloquei lá e em cada item irem escrevendo o que tem que aparecer em cada item, conforme a gente viu nas aulas. Beleza? A última pergunta, não sei se a Heloísa ainda quer perguntar. Heloísa, te respondi ou tu queres perguntar algo mais? Não, é porque assim também já é outra coisa. Nas outras matérias, a maioria dos professores estão falando que esse primeiro bloco é para relacionado às notas do primeiro e segundo bimestre. A do senhor vai ser pro ano todo já, esse primeiro bloco. Eu não sei. Aí vou fazer o seguinte, tá? Na minha disciplina, tente não comparar tanto professores, tá? Mas a nossa disciplina, ela começa e termina, começou e vai terminar agora. Então, para a gente é isso. A gente, tipo, na teoria, pelo menos até onde eu sei, eu sou professor novo, né? Então pode ser que tenha alguma coisa que eu não esteja sabendo, porque como eu estou ministrando muita aula, eu não estou dando conta, às vezes, de acompanhar os grupos dos professores, orientações da direção de ensino. Então, não é impossível que em algum momento tenha alguma coisa que eu vá ter que fazer com vocês no segundo semestre. Mas para o primeiro semestre, a princípio, a disciplina começou e termina agora, e as atividades que eu passei, elas vão ter notas para todos os 4 bimestres. Não sei se o pessoal é a primeira vez que eu dou aula nesse curso? Acho que sim, acho que nesse curso é a primeira vez, mas daí eu me informo direitinho, mas não se preocupem, tá? O que vocês têm que se preocupar é entregar essas atividades minhas dentro desses prazos, e a princípio a gente termina a disciplina. Se tiver algo a mais no segundo semestre, pessoal, aí eu tenho que ser informado, mas eu não tenho nada disso repassado pelos meus chefes, não. Então, no segundo semestre, se tiver algo, mas a meu ver, é no segundo semestre, porque hoje eu estou lotado de carga horária e de disciplinas, então não tem mais nada que eu fazer depois de terminar essas disciplinas, não, só começar as outras. Beleza? Mas fiquem tranquilos e entreguem as atividades, o resto eu dou um jeito. Ana Clara, passo. Tá funcionando agora? Bem baixinho o áudio. Ana Clara, acho que teu microfone está bem ruim mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação, já libero vocês, tá, pessoal? Muito obrigado. Encaminhou o formulário.
E daí a gente vai se falando agora pelo grupo do WhatsApp. E dizer também que foi um prazer aí conseguir trabalhar com vocês durante esses dias. Tenho certeza que foi um pouquinho massacrante, mas espero que dê um pouco do resultado que a gente esperava ter, beleza? E quem sabe a gente se encontra em outro momento. Diga, Eduardo Araújo. Dá para encaminhar o formulário de novo? Esse formulário de hoje. Não, eu não encaminhei, vou encaminhar daqui a pouco, logo mais. Eu encaminho pelo grupo só do WhatsApp. Tá. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado. Interrompendo aqui a gravação. Bons